uma saudação toda especial para os irmãos do distrito de Nova Lima que estão compartilhando, que estão incentivando para essa semana acontecer. É claro que essa semana ela é aberta para todos que querem participar. Nós ficamos felizes com todos. Mas você que pertence ao distrito de Nova Lima, continue compartilhando. Esta semana nós temos aí, a gente vai até sexta-feira, nesse horário novo, né? Porque as outras semanas que eu estive fazendo, a gente começava às 6, mas nessa semana nós estamos começando às 5 horas da manhã. E aqui eu já queria fazer um desafio para você. Compartilhe sempre o link dessa semana com seus irmãos, com seus amigos. Compartilhe. A gente costuma sempre lançar o link um dia antes, ali à noite. E aí você já pode ir compartilhando para que a esperança alcance mais corações, para que mais pessoas se sintam renovadas e motivadas com o poder do Espírito Santo, para que mais pessoas possam começar do zero, possam ser fiéis nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Então, compartilhe, seja aí um agente da esperança, um mensageiro da esperança, compartilhando o nosso link aí com mais pessoas. Tá ok? Eu tenho dito sempre que, na verdade, nós estamos numa jornada de 46 dias. 46 dias. A nossa semana será de 6 dias, até sexta. E no sábado, a ideia é que comecemos o nosso seminário de enriquecimento espiritual. Eu já vou até compartilhar com vocês aqui, eu sempre falo, tá aqui, ó, já tá aqui. Eu sempre falo, você precisa adquirir este seminário, meu amigo. Esse seminário é uma bênção. Muitos já conhecem, mas eu sei que muitos ainda não conhecem. Porque pense comigo, eu posso vir aqui pregar os sermões, eu posso aqui me preparar ao máximo, e às vezes algumas pessoas dizem, pastor, nossa, pastor, essa semana já está sendo uma bênção. E a gente fica muito feliz com isso. Mas, meu irmão, a continuidade da semana é este material. É o contato que você vai ter com este material aqui, que foi produzido pela igreja há algum tempo, mas que ainda continua sendo uma bênção. São 5 volumes, tá? E a ideia é que no sábado a gente já inicia essa jornada de 40 dias nas primeiras horas do dia. Essa apostila, ela tem 40 reflexões. E a ideia é que a gente leia uma por dia. Uma por dia. Mas, pastor, por que tem 2 apostilas? Calma. A jornada mesmo é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá? Essa aqui é só um material complementar, que tem alguns textos da Bíblia, do Espírito de Profecia. É um material sugestivo que vem dentro do volume, mas o principal é este daqui, ó. E este primeiro volume fala sobre santidade. O segundo volume tem um tema muito importante também, fala sobre saúde, sobre adoração, fala sobre os 8 remédios naturais, como que você pode cuidar mais da sua saúde. É um tema fantástico, né? Também vem com material complementar, ok? O terceiro fala sobre o batismo do Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade hoje. E também fala sobre os dons espirituais, né? Na verdade, essa aqui que é a jornada, aqui já tá invertido. Esse aqui é a jornada, esse aqui é o material complementar. O quarto volume fala sobre crescer em Cristo, né? Que é um tema também muito importante, como você pode estar cada dia vivendo na presença de Cristo. E o último volume é comunhão e profecia. Esse aqui ele é mais novo, nem todos fizeram, né? E esse aqui ele já está junto, tanto o material complementar quanto a jornada, a igreja fez em uma apostila só. E o valor de todas essas aqui, irmãos, está apenas R$5. Apenas R$5. Ou seja, essas 2 apostilas que formam um volume, está apenas R$5. Se caso alguém quiser levar a coleção inteira, paga apenas R$25. Então, vale muito a pena para que essa jornada de 46 dias realmente tenha a eficácia. É muito importante que você adquira esse material e já faça no sábado. O pastor Paulo está aí muito engajado e ele já tem recebido alguns contatos de vocês.
e ele já está se programando pegar esses materiais na associação, se preciso for, para entregar para você. Ele já está até disponibilizando aí o link já no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, para que você faça ali o seu cadastro e ele vai ter acesso a esse cadastro só para saber se você de fato tem interesse. Então, se você tem interesse, acesse esse link aí, preencha os dados e ele vai entrar em contato com você. A gente vai entrar em contato com você para chegar em suas mãos este material aí, tá bom? Você vai receber lá os dados bancários para transferência, né? Que é os dados da associação, você transfere, tira ali a foto do comprovante de pagamento e aí você receberá este material belíssimo para fazer a sua jornada. Amém? Quero também reforçar o seguinte: eu sei que tem muitos líderes aqui, muitos líderes de igreja que estão me assistindo, que estão participando. Eu conto com a compreensão de vocês com relação ao projeto Conexão Um por Um, que é um projeto maravilhoso que envolve cada pessoa, cada membro ser um guardião. Então, irmãos aqui do distrito de Nova Lima, os líderes, você na sua realidade, você na sua igreja, já faça essa relação para que cada membro possa ser um guardião, ok? Vai receber um nome e aí, a partir já de sábado, quando terminar a semana, a ideia é que cada um vá entrando em contato ali com aquela pessoa que ela recebeu e perguntando como é que está, fazendo uma oração com ela, lendo a Bíblia, fortalecendo. Isso fará uma grande diferença, meus irmãos. Lá no distrito do Novo Glória, isso já está acontecendo lá com o pastor Fontinelli. O pastor Fontinelli está guiando isso lá com os irmãos, com a liderança. Está sendo uma bênção, uma bênção. Sabe, todos nós temos essa missão de sempre auxiliar um ao outro, irmãos. Lembre-se lá de João capítulo 17, nós temos que ter essa união, e essa união faz a diferença para que de fato Deus derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Amém? Vamos juntos nessa? Vamos juntos nessa. Amém. Bem, vamos então para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é uma mensagem muito especial, é uma mensagem importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. Eu convido você já a fechar os seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Oremos. Santo Deus, Santo Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela noite de sono que tu nos deste. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, mesmo usando essas plataformas da internet, o YouTube, Zoom. Ficamos felizes, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, clamando pela presença do Espírito Santo. Estamos no nosso segundo dia da nossa semana e podemos dizer que já temos presenciado o Senhor na nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que hoje, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que possamos compreender os teus ensinos para hoje, ó Deus, e de uma forma especial. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Eu não sei o que ela tem passado, eu não sei o que ele tem passado, mas que de fato, ó Pai, nesta manhã, essa pessoa encontre aquilo que ela veio buscar. Que o teu Santo Espírito aqueça cada coração aqui, Pai. São essas bênçãos que eu lhe peço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ontem nós estudamos um pouco sobre a história e a vida de Enoque. Aprendemos que Enoque foi capaz de viver o céu antes de estar no céu. E Enoque foi desenvolvendo um relacionamento tão profundo com Deus que Deus pediu para ele que ele morasse com o próprio Deus. Como se Deus falasse assim: Enoque, vem morar comigo, você é mais meu do que dessa terra. E aprendemos que 3 palavras resumem a vida de Enoque, né? O Espírito de Profecia diz que a palavra vitória, a palavra pureza e a palavra santidade, que são as palavras que Deus também quer que sejam evidentes na nossa vida e também no nosso coração. Bem,
Hoje nós vamos estudar um pouco da história de Moisés, um outro homem de Deus. Na verdade, não só a história dele, mas a história dele também e também do povo de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho de uma parte importante da história do povo de Deus, do povo de Israel, que era liderada ali por Moisés, justamente no período que eles atravessaram ali o Mar Vermelho. E nós vamos tirar algumas lições importantes justamente desse momento que eles atravessam o Mar Vermelho. Então, abra sua Bíblia aí, onde você está, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 30. Se você tem uma Bíblia aí consigo, abra aí, porque nós vamos discorrer justamente em algumas porções, tanto do capítulo 12, quanto do capítulo 13 do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, está aí no início, capítulo 12, versículo 30. A Bíblia nos diz assim: no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês, israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Em versículo 32. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. É interessante isso aqui, né? Porque se você para estudar um pouquinho antes desse momento aqui, você vê ali as 10 pragas, você vê a resistência de Faraó quanto ao pedido de Moisés para que o povo fosse liberto, você vê ali o endurecimento do coração de Faraó. Só que chega um momento que Faraó decide, entre aspas, se livrar do povo e ainda pede uma bênção. E ainda pede uma bênção. Veja, nós estamos falando de um homem que tinha acabado de perder um filho, o primogênito. Por ser teimoso, por ser obstinado, por ser rebelde. Houve um clamor por toda a terra do Egito. E esse homem aqui que foi o culpado. E agora ele chama Moisés e seu irmão Arão e diz: saiam daqui de uma vez, eu não aguento mais. Saiam do meio do meu povo e levem tudo com vocês. E abençoem a mim. E abençoem a mim. Interessante que na sequência do verso aí, quando você vai um pouquinho mais abaixo, no verso 36, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os egípcios. Interessante isso aqui. Você percebe aqui muitas peças, né, nos dias finais do Egito, especialmente em suas últimas horas, os escravos israelitas agora solicitam dos seus patrões objetos de grande valor. E os egípcios, assombrados pelas pragas, atemorizados pelo poder de Deus, davam tudo o que eles, os escravos israelitas, pediam. A gente podia chamar isso aqui até de um pagamento de salário atrasado, né? Porque o povo de Deus passou um longo período ali sem remuneração, pelo contrário, foram oprimidos, foram escravizados. E agora, diz a Bíblia aqui, que eles levam para casa o resultado da atuação de Deus. Interessante que uma boa parte desse material aqui que eles levam, foram usados na construção do tabernáculo, né? Incrível isso aqui. Mas o texto continua, acompanhe comigo aí. O texto continua quando você vai no versículo 37. A Bíblia diz assim:
os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Essa parte eu fico maravilhado. Olha o que diz aqui. Havia cerca de 600.000 homens a pé. E olha a observação. Além de mulheres e o quê? Crianças. Há um consenso entre os estudiosos que dizem que eles não partiram do Egito com menos de 2 milhões de pessoas. Já parou para pensar nisso? Que coisa incrível. É muita gente. Imagine essa multidão. Sabe, a última vez que eu vi tanta gente assim na minha vida foi no Campuri. No último Campuri que eu participei, que foi no Campuri da Eusébio. 2 milhões de pessoas aqui, imagina, marchando sob a ordem de um líder, Moisés, o pastor de Israel, que os guia por um caminho onde não sabia o que viria pela frente. E aí, finalmente, a gente chega no capítulo 13, e aqui no capítulo 13 que é a essência daquilo que eu quero conversar com você nesta manhã. Quando a gente chega aqui no capítulo 13, no versículo 17 e 18, olha o que diz aqui. Quando o faraó deixou sair o povo, atenção, atenção, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Verso 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Interessante isso aqui. E é aqui que eu quero refletir com você. Escuta o que o pastor vai dizer aqui. Isso aqui é para você, meu amigo e minha amiga. Olha o que o pastor vai dizer. Que eu entendo aqui. Nem sempre o melhor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Como assim, pastor? Eu vou explicar. É só você olhar para a sua vida. Às vezes você está aqui e entende que precisa chegar lá na sua vida. Mas quantos de nós realmente conseguem sair daqui e chegar lá seguindo uma linha reta? Ou seja, pelo caminho mais óbvio, pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto. Queridos, a misericórdia de Deus fez com que Deus guiasse o seu povo no deserto e Deus não os levou pelo caminho mais curto, pelo caminho mais óbvio. E nesta manhã eu queria refletir isso com você. Porque às vezes a gente espera trilhar o caminho mais fácil, é ou não é? E nós somos imediatistas. A gente pede uma coisa para Deus e a gente quer que Deus faça no mesmo momento. Mas nessa manhã eu queria refletir a você a confiar naquilo que Deus tem para você. A confiar na guia de Deus. O meu objetivo hoje é fazê-lo pensar que realmente Deus tem um plano. E nem sempre Deus segue a lógica. Nem sempre Deus vai respeitar o nosso raciocínio, a nossa percepção. Nem sempre Deus faz aquilo que parece ser certo aos nossos olhos. E como eu disse, isso é um desafio para a gente, porque nós somos afoitos, nós somos atrevidos às vezes, porque tudo tem que ser do nosso jeitinho. A Bíblia diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Por que será? A gente consegue perceber que aquele povo não estava totalmente preparado para a guerra, né? Se passassem pela rota dos filisteus, haveria um conflito iminente. O despreparo para a guerra era em vários sentidos. O povo de Israel tinha um espírito deprimido pelo longo cativeiro. Foram escravos por anos e anos. Não havia preparo para uma batalha.
eles eram limitados também pelo passo das crianças, das mulheres e do gado. E sem contar também que eles não tinham desenvolvido fé suficiente em Deus. Tudo parecia desfavorável. Por isso Deus foi misericordioso e os guiou a um desvio. A um desvio. Ei, olha aqui o pastor. Às vezes você questiona os desvios de Deus, né? Mas com os olhos da fé você vai perceber que os desvios de Deus são a demonstração da misericórdia de Deus na sua vida. Sabe por quê? Às vezes você espera as coisas do seu jeito, mas Deus sabe que lá na frente aquilo que você tanto quer do seu jeito não será o melhor para você. Como diz, né, como a gente costuma dizer, esse caminho que a gente quer tanto faz com que a gente quebre a cara. Quebre a cara. É por isso que muitas vezes Deus prefere que você espere, que você dê a volta às vezes, né? Que você espere muito mais do que você imaginava, para você não ter essa frustração, para que você não fique tão frustrado. Às vezes Deus, em sua misericórdia, meus irmãos, vai fazer com que você fique zigue-zagueando por um caminho por o outro. Porque o caminho mais curto, Deus sabe que vai te destruir. Porque o caminho mais rápido, Deus sabe que não será o melhor para você. Do seu jeito, vai levá-lo à ruína. Sabe, eu costumo dizer que a gente não vê nem um palmo à nossa frente. Deus vê quilômetros. Deus vê quilômetros. Deus já vê lá na frente. Por isso que hoje eu queria dizer o seguinte para você: você precisa confiar em Deus. Confie no Senhor. Confie. Mas pastor, as coisas estão desabando aqui na minha casa. Confie em Deus. Pastor, as contas estão muito apertadas, eu não sei o que eu faço, pastor, eu estou desempregado. Confie no Senhor, confie em Deus. Pastor, o meu filho está distante da igreja, pastor. Eu fico desesperado com isso. Confie no Senhor, minha irmã. Confie em Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus prefere que você demore chegar em um lugar. Não esqueça o que o pastor vai dizer aqui. Deus prefere que você demore chegar em um lugar que será o melhor para você do que você ir rápido para um lugar que ele sabe que vai lhe causar sofrimento. Você entendeu o que o pastor disse aqui? Irmãos, eu tenho estado tão grato a Deus. Eu tenho refletido tanto sobre isso, porque ele tem me poupado. E eu não precisei viver uma vida inteira para entender que Deus, em algumas vezes, disse o seguinte: eu preciso tomar conta dessa situação aqui. Eu percebo que alguns zigue-zagues que eu dei foi pela misericórdia de Deus. Porque eu não estava preparado, às vezes, para receber aquilo que eu tanto queria. Você já parou para pensar que às vezes você ainda não está preparado ainda para receber aquilo que você tanto pede? E Deus espera que você tenha fé e aguarde, espere no Senhor. É incrível isso. Você precisa hoje passar o seu dia entendendo que a sua lógica, por mais coerente que seja, nem chega perto da visão que Deus tem. Porque Deus tem a visão do todo. E Deus não tem a mínima possibilidade de errar. Deus não tem a mínima possibilidade de errar. Mas você diz, mas pastor, é porque o senhor não sabe o que é ficar zigue-zagueando por aí? Ah, meus irmãos, eu sei. Eu sei o que eu sei o que é esperar. Eu sei o que é, às vezes, fazer um pedido para Deus e ficar esperando por muito tempo, aguardando, sendo que eu tinha uma lógica bem definida. Mas a gente percebe que Deus tem o melhor caminho para cada um de nós. E falando em lógica, Deus muitas vezes não respeita a lógica. Isso aqui aconteceu em muitos momentos na Bíblia. Por exemplo, quando ele decidiu se encarnar, irmãos, Deus escolheu praticamente uma adolescente para ser a sua mãe biológica. Maria era uma moça muito novinha, uma noiva e virgem.
Você já parou para pensar no embaraço, na confusão social que deve ter sido? Deus, ele não segue a nossa cartilha. Deus, ele não segue a nossa lógica. Um outro exemplo, Davi. Quem imaginava que Davi seria um guerreiro? Aquele menino, né, franzino, esquecido, improvável, derrotando Golias. Um outro exemplo da lógica de Deus que é diferente da nossa, é a escolha dos 12 discípulos. Homens pescadores, iletrados, complicadíssimos. Irmãos, queridos, Deus já mostrou por A mais B que sua lógica, por mais estranha que seja, ela é extraordinariamente infalível. Você diz amém? Deus não falha. Mas vamos continuar no texto. Vamos continuar no texto. Quando você vai no versículo 21 e 22 do capítulo 13, a Bíblia diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Verso 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ah, irmãos, o Senhor era com eles. Durante o dia, Deus os guiava numa coluna de nuvem. Durante a noite, Deus os guiava numa coluna de fogo. Deus não se afastava do seu povo. O povo tinha o estandarte de seu chefe invisível e constante pelo dia e pela noite. Ele diminuiu a estafa, o cansaço e as desvantagens do deserto, aquecendo na hora mais fria e refrescando na hora mais quente. Que coisa incrível. Anote isso aqui que o pastor vai dizer. A nuvem era o símbolo constante da presença de Deus. Agora eu pergunto, seria esse um benefício exclusivo daquele povo no deserto, lá no passado distante? Seria esse um benefício exclusivo daquele período? Será que há alguém aqui vagando pelo deserto? Será que hoje eu estou falando com alguém aqui que está ou pelo YouTube ou pelo Zoom, carecendo da guia divina? Carecendo do lenitivo que vem da mão do Senhor? Ah, meus irmãos, a guia divina está à sua disposição hoje, em nome de Jesus. Está à sua disposição. Bem, mas eu preciso avançar aqui. No capítulo 14, as coisas começam a complicar. Mesmo com a guia de Deus, somos sujeitos à adversidade. A nuvem que os acompanha cria uma rota sem nenhuma possibilidade de escape. Do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico, não tem para onde ir. Porque o povo chega num lugar onde que de um lado havia uma parede de montanhas e do outro um desfiladeiro, uma área de difícil acesso. E diante deles havia o mar. Havia o mar. E quer saber quem estava atrás deles ali? Êxodo capítulo 14, versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Espero que você não tenha fechado a Bíblia. Êxodo capítulo 14, versículo 9. Diz assim: os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. E aí disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer aqui no deserto, Moisés? O que você fez conosco, tirando a gente de lá? O povo começa a reclamar com Moisés. Verso 12: já não lhe tínhamos dito no Egito, deixa a gente em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Ah, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. É a gente aqui na história, viu?
é a gente aqui na história. Como os israelitas fizeram, a gente faz a mesma coisa, a mesma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A quem eles atribuíram a saída do Egito? A quem eles atribuíram? Eles acharam que foi ideia de Moisés. E agora eles começam a reclamar com Moisés, a brigar com Moisés. Sabe, irmãos, quando a crise vem, o nosso caráter se revela, sabia disso? Eu vou repetir a frase. Quando a crise vem, o caráter se revela. A gente mostra de fato quem a gente é. Quando vem a adversidade, às vezes ela vem pesada, a gente demonstra se de fato a gente está do lado de Deus ou não. O povo diz, por que, Moisés, que você inventou de tirar a gente de lá? Nós já havíamos avisado. E nessa oportunidade eles quiseram até enxotar Moisés. Queridos, nós estamos falando de um povo, se você ir um pouquinho para trás, um povo que viu as 10 pragas. Um povo que viu Deus libertando, o Deus fazendo muitas coisas. O povo viu ao vivo e a cores. Nós estamos falando de um povo que nos últimos dias tinha percebido a coluna de fogo à noite, a nuvenzinha refrescante de dia. Nós estamos falando de um povo de gente que acompanhou tudo, presenciaram a poderosa atuação de Deus e agora, diante da crise, eles se revelam. E eu pergunto para você, diante das crises da vida, diante dessa crise da pandemia, diante das crises emocionais, como é que você tem se revelado? Que nesta manhã você possa dizer assim: Senhor, a crise está vindo, mas eu não larguei a minha mão da tua mão. A crise vem, mas a minha fidelidade não está em crise. Sabe, o espírito de escravidão estava latente ali com o povo. Estava latente, né? Os velhos hábitos insistiam em querer controlar os impulsos ali. E assim acontece com a gente. Assim acontece com a gente. Mas eu quero caminhar para a parte final dizendo uma coisa para você. Deus aparece. Diante daquele clamor do povo, Deus aparece ali para o povo. E Deus diz o seguinte, acompanhe comigo aqui para a gente caminhar para a parte final. E aqui eu vou encerrar nessa parte aqui. Quando você vai no versículo 13, Deus se manifesta através ali de Moisés. Deus usa Moisés. E Deus profere ali palavras fantásticas. Eu queria que você notasse alguns verbos que Deus fala aqui. O primeiro, no verso 13, Deus diz assim, Moisés respondeu ao povo, não temais. Você sabe que essa palavra não temais, esse é o primeiro verbo que Deus usa aqui, respondendo ao povo. Esse verbo existe 365 vezes na Bíblia. Não me parece ser apenas uma coincidência. Me parece ser a tentativa de Deus de dizer, eu tenho um não temais para você para cada dia do ano. O medo é paralisante. O medo faz com que a gente perca o raciocínio. O medo faz com que a gente perca o controle. Mas Deus olha para você e diz assim, não tenha medo. Eu estou com você. E nesta manhã, minha irmã, meu irmão, Deus está dizendo isso para você, não tenha medo, eu estou do seu lado. A segunda coisa que Deus fala ainda no versículo 13, acompanhe, ou se não anote aí. A segunda coisa, ainda no versículo 13, diz assim, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O segundo verbo é esse daqui, ó, aquietai-vos, aquietar. Ah, meus irmãos, pode ser que eu esteja falando hoje para gente que está inquieta, gente que está ansiosa, gente que não está conseguindo esperar, que não consegue segurar. Antes de Deus fazer uma grande coisa, Ele quer que você se acalme. Ele quer que você se recomponha, se aquiete. Queridos, e parece que cada dia mais está mais difícil de descansar, né? E depois que eles inventaram isso aqui, então,
né? Onde nós somos tentados a viver 24 horas com isso daqui. Deus fala assim, se aquiete, né? Porque o tempo todo é aquele barulhinho, né? Plique, 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 né? E às vezes a gente precisa se aquietar um pouquinho. A gente precisa voltar mais a nossa mente para as coisas celestiais, porque às vezes a gente fica tão absorto, tão ligado, e a gente vai perdendo um pouquinho a nossa sensibilidade espiritual. Hoje parece que virou uma compulsão, né? Muita gente come postando alguma coisa na internet. Dorme postando alguma coisa. Viaja postando alguma coisa. Não estou dizendo que isso é errado, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a gente deveria dar mais prioridade para as coisas celestiais. A gente precisa se aquietar um pouquinho mais. Recentemente, um jovem foi descoberto que checa as suas redes sociais 153 vezes por dia. Com essa loucura que é a internet, o mundo mudou. O comportamento das pessoas não é mais o mesmo. Mas a gente precisa ter mais equilíbrio. Então veja, Deus está dizendo aqui, não tenha medo. E Deus está dizendo, se aquiete, descanse mais. Reveja suas horas de trabalho. Quem está entendendo o que o pastor está pregando hoje aqui? A terceira expressão que Deus usa está no versículo 14. Então a primeira é não tenha medo, a segunda se aquiete. E olha a terceira, no verso 14, diz assim, o Senhor pelejará por vós. Querido, em última instância, olha aqui para mim, a tua batalha não é tua. Quando nós confiamos em Deus, entregamos o controle da nossa vida a Ele, as nossas batalhas se tornam as batalhas do Senhor. E tem um único resultado. Sabe qual que é o resultado? Vitória. Porque a Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós. Pelejará. Esse é o terceiro verbo que a gente encontra. Porque esse problema que você enfrenta não é mais seu. Isso tem a ver com Ele. No livro Caminho a Cristo, página 100, a serva do Senhor diz que tudo que diz respeito ao nosso bem-estar atrai o imediato interesse de Jesus. Então, o que diz respeito a você, diz respeito ao Senhor também. Nenhuma lágrima que você derrame, nenhuma dor que você possa ter, nenhum peso que te sobrevenha à alma, Ele deixa de compreender. Jesus se compadece, Ele se importa. Porque se mexeu com você, mexeu com Ele. Essa é a verdade bíblica. E por fim, no versículo 15, a gente encontra o quarto e último verbo. O quarto e último verbo. Vamos lembrar aqui os três primeiros. Não tenha medo. Se aquiete. O Senhor pelejará por vocês. E o quarto, marche. Porque o verso 15 diz assim, diga aos filhos de Israel que marchem. Ei, não pare em sua caminhada. Não pare em sua caminhada. Deus quer certificar que a gente não está com medo. Deus quer certificar que você se aquietou. Deus quer certificar que você de fato entendeu que Ele está guerreando por você. E Deus também quer certificar que você está marchando, que você não parou. Será que hoje eu estou pregando para alguém aqui, meu amigo, minha amiga, que tem parado? Será que eu tenho pregado para alguém aqui que a marcha parou, que parou no meio do caminho, parou no meio do deserto? Eu vou repetir o que eu disse aqui. Não tenha medo. Se aquiete. O Senhor pelejará por você. E continue marchando em nome de Jesus. Continue marchando rumo a Canaã celestial.
a terra prometida. O meu tempo terminou e eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Eu quero encerrar o que aconteceu aqui na história. Quando você vai no versículo 19, você percebe que o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos, retirou-se e foi para o lado de trás. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Deus deixa a dianteira e vai para a retaguarda, porque o anjo vai justamente onde está o problema. Deus vai se deslocar a seu favor para onde está o problema. O problema está no seu casamento, é lá que Deus vai agir em nome de Jesus. O problema está na sua saúde, é na sua saúde que Deus vai agir em nome de Jesus. O problema está numa questão judicial que você precisa de uma intervenção divina, é lá que Deus vai agir. O problema está na sua situação financeira, é lá que Deus vai enviar o anjo para agir pelo poder de Deus. Onde está o problema, é lá que Deus vai agir. Interessante, né? Nesse período, quando Deus ele vai contendo ali o inimigo, Deus retém a força e a fúria do inimigo. Deus dá tempo ali para o povo se regimentar. Deus dá tempo para o povo se reerguer. E assim será, queridos. Enquanto o inimigo estiver à sua caça, enquanto o inimigo estiver em seu encalço, Deus vai ser a sua proteção. Até você se recomprou para lutar. A luta que é dele. Deus vai dar tempo para que você se ergue e continue marchando. Ele vai impedir que o inimigo destrua você. Bem, você conhece a história. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E eles atravessam, eles andam em terra seca. Na realidade, a água não parou de correr. Ela não se reteve, simplesmente formaram-se 2 paredões de cada lado contra a correnteza. Imagina, gente, 2 milhões de pessoas andando ali pelo meio do mar. Porque se Deus, nunca esqueça o que o pastor vai dizer aqui, porque se Deus conduz você à entrada do mar, de 2 ou uma, ou o mar vai se abrir, ou, exemplo de Pedro, você vai caminhar sobre as águas. Você diz amém? Por mais estranho que seja o caminho de Deus, por mais complicado que seja, por mais ilógico ou irracional, por mais que você ache demorado, por favor, não desconfie da guia de Deus. Não desconfie da sabedoria de Deus. Não desconfie. Ele está muito interessado em você, no seu bem-estar. E ele quer te levar para o outro lado da margem. Bem, a gente conhece o finalzinho da história. O exército de Faraó persegue. E você sabe que assim que o povo atravessa, né? Assim que o povo de Deus atravessa, o exército ali de Faraó entra ali também em terra seca. Mais uma vez eles veem ali diante dos olhos deles a ação de Deus. E o mar fecha. E não sobra nenhum deles. Você já parou para pensar que da mesma forma que aconteceu com o povo do Egito, acontecerá com Satanás e os seus aliados? Você parou para pensar? Quando os justos estiverem dentro da cidade santa, Satanás vai tentar entrar. Interessante, né? Ele perdeu, derrotado, humilhado, mas ele não para. Perde completamente o juízo e o bom senso. E ele olha ali para os seus aliados e diz assim, vamos entrar, vamos invadir. A figura de Faraó representa a figura de Satanás. E todos aqueles aliados de Faraó representam também os aliados que se opuseram e desobedeceram os mandamentos de Deus. Mas em nome de Jesus, você não estará desse lado.
você estará do lado daqueles que se colocaram e se entregaram ao Senhor Jesus e que viveram uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Você crê nisso? Eu quero finalizar lhe dando a oportunidade. Lhe dando a oportunidade de dizer assim, Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta do meu ser. Hoje, Deus está dizendo para você, não tenha medo. Deus também está dizendo, se aquiete, confie, descanse. Deus também está dizendo, eu vou pelejar por você. A sua batalha não é só sua, é minha também. Deus está dizendo isso para você e Deus também diz, continue marchando, continue caminhando. Deus está tocando o meu coração aqui e eu creio que hoje eu estou falando para pessoas que talvez alguns estão quase desistindo. Não desista. Continue firme com Jesus. Continue firme olhando para o céu. Pés na terra e olhos aonde? Olhos no céu. Continue confiando. É o seu desejo em nome de Jesus? Quantos gostariam de atravessar o mar? Quantos gostariam de continuar marchando? Quantos gostariam de continuar essa caminhada? Não desanime. Quantos gostariam? Levanta sua mão aí em nome de Jesus. Levanta sua mão. Continue marchando, meu irmão. Continue marchando, minha irmã. Continue firme, em fé com Jesus. A vitória em nome do Senhor. Amém? Se é o seu desejo, feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, grande Pai, nesta manhã, mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Fomos iluminados, impulsionados pelo Teu Espírito a continuarmos marchando. O Senhor não quer que a gente pare. O Senhor quer que a gente continue marchando. Às vezes, ó Pai, a nossa lógica, em muitos momentos, é diferente da do Senhor. Porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Mas hoje o Senhor diz, filho, filha, confia em mim. Deixa eu conduzir a sua vida. Eu sei o que é melhor para você. Não seja teimoso. Não seja teimosa como o povo de Israel foi. Confie em mim. Confie. O seu papel não é entender o porquê. E às vezes, ó Deus, vem um exército contra a gente. Um exército de inimigos. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E mais uma vez o Senhor reforça isso na nossa vida. Eu entrego cada um aqui em tuas mãos, ó Pai. Eu entrego essa pessoa que está assistindo comigo no YouTube, que às vezes já até chegou no trabalho e está assistindo. Eu entrego essa pessoa que às vezes no carro está participando dessa oração. Eu entrego essa pessoa que já está em casa, que acordou cedo para ouvir essa mensagem. Eu entrego cada um, Senhor. Eu entrego cada pai. Eu entrego cada mãe. Eu entrego cada filho. Eu entrego cada família, Senhor. Pai, abra o mar para a gente. Abra o mar. Eu não sei o que tem assustado essa pessoa, mas o que eu sei é que o Senhor está à frente. Que o Senhor está à frente, nos aquecendo com a coluna de fogo e nos refrescando com a coluna de nuvem. Continue nos guiando e nos abençoando. E que nesse dia, Senhor, possamos desfrutar da presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Que maravilha passarmos esses momentos ao lado de Jesus, né? Para mim, particularmente, tem sido uma experiência maravilhosa passar esses momentos aqui com cada um de vocês. Não se esqueçam, estamos orando por cada um. Estamos orando. Continue firme na fé. E amanhã estaremos aqui novamente às 5 horas da manhã, tá? Tem o momento dos pedidos de oração, tem o momento da música e tem o momento da mensagem. Continue compartilhando esse link com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Pastor Paulo, fazer as considerações finais. Muito bom.
Realmente foi muito especial. Mais uma vez, o Senhor tem utilizado o pastor Janderson para trazer mensagens inspiradoras, mensagens especiais para a nossa vida. Realmente temos muito que aprender com esses momentos especiais bíblicos, né? Especialmente a travessia do Mar Vermelho tem que ver com a nossa história. E muita coisa do Apocalipse tem que ver com essa travessia, e aguardamos então, de uma vez por todas, o momento quando nós estaremos entrando no céu com o nosso Senhor. Você que esteve conosco durante essa programação, esse nosso encontro especial com Deus, eu convido para que você amanhã esteja novamente. E hoje, durante o dia, eu postei aí nos chats, tanto do YouTube quanto aqui do Zoom, eu vou estar orando por todos os pedidos. Estou printando a tela aqui, estou colocando diante de Deus esses pedidos que vocês fizeram. Eu vou estar orando às 9 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas da noite. Aí você pode orar comigo, onde você estiver. Clame ao Senhor por esses pedidos e Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir. Que Deus abençoe e que o Senhor nos dê um dia muito feliz em sua presença. Até mais.